primeiras perguntas, Kardec dedica essa parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte, às causas primárias, que são tudo que é fundamental, tudo que faz base para a doutrina espírita. Então, logo a primeira pergunta, que é a base de tudo, e muito brilhantemente Kardec coloca como a primeira pergunta, que é Deus. E na parte que nós vamos refletir na noite de hoje, é a respeito das provas da existência de Deus. Então, Kardec dedica toda essa primeira parte do Livro dos Espíritos, esse primeiro capítulo, a todas as informações que servem de base para a doutrina espírita. E a primeira delas, que Kardec fez provavelmente questão de colocar como a primeira mais fundamental, é Deus, que faz, então, o primeiro fundamento da doutrina espírita, um dos primeiros princípios onde a doutrina espírita se baseia, que é na existência de Deus. Isso quer dizer que nós espíritas temos essa base. Nós espíritas acreditamos que existe Deus, criador de todas as coisas, causa primária de tudo o que nós conhecemos. Essa é a definição que os espíritos dão de Deus, e Kardec não pergunta quem é Deus, mas Kardec pergunta o que é Deus. De uma forma também muito abrangente, que ainda instiga o nosso raciocínio até hoje. Não é mais uma pessoa, alguém personificado. Deus é algo que transcende, está além de toda e qualquer definição muito próxima da nossa humanidade. Que é Deus? Essa é a pergunta que Kardec faz. E os espíritos nos dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós temos essa primeira base, esse primeiro fundamento doutrinário na doutrina espírita, a existência de Deus. Isso para nós é como se fosse um ponto pacífico. Nós não vamos ficar discutindo se Deus existe ou não existe. Para nós espíritas, nós partimos do pressuposto que Deus existe. Peço desculpa que talvez vocês estejam ouvindo um pouquinho do barulho aqui de fora da rua, mas essa hora é a hora dos protestos nas janelas aqui perto de casa. Então, talvez vocês estejam aí ouvindo, mas daqui a pouco passa. Então, vamos lá. Essa parte que nós estamos refletindo hoje, as provas da existência de Deus, na questão da prova, da necessidade de termos uma prova dessa existência, significa que o nosso raciocínio ainda precisa de fatos mais concretos para que a gente acredite que Deus existe. Mesmo para nós espíritas, que temos isso como ponto pacífico, a existência de Deus, muitas vezes já ouvi muitos relatos de companheiros de ideal que falam da dificuldade de acessar essa existência de Deus. Como é que eu consigo perceber ou estar em contato mais próximo com o Criador? Ele parece ainda tão distante para mim. Já ouvi muitos comentários e muitas preocupações nesse sentido. Então, primeiro nós vamos precisar compreender que essa necessidade de termos provas de que Deus existe, provas da existência de Deus, ainda faz parte do nosso processo evolutivo e fala do momento evolutivo em que nós estamos, em que capacidade de compreensão nós estamos como espíritos imortais. Nessa parte, no Livro dos Espíritos, Kardec vai orientando as perguntas que ele faz aos espíritos, em que provas nós podemos ter que Deus existe. E os espíritos repetem uma afirmação em várias dessas perguntas,
que diz o seguinte: não há efeito sem causa. Então, se a gente quer entender e quer acessar essa informação, a gente quer ter certeza que Deus existe, nós, então, vamos precisar acessar um lugar mais especial de entendimento que não é só no nosso raciocínio. E os espíritos ficam afirmando isso: não há efeito sem causa. Se nós queremos encontrar uma prova da existência de Deus, nós vamos precisar remontar, chegar na origem e na causa de todas as coisas, que é a definição que os Espíritos nos deram de Deus aqui na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então, o que isso quer dizer? Que não há efeito sem causa. Isso quer dizer que tudo que nós vemos, tudo o que nós estamos percebendo com os nossos sentidos físicos, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente percebe, tudo isso tem uma causa. Ou seja, tudo que nós vemos e vivenciamos são efeitos desse princípio inicial. Então, se nós ficarmos buscando nas causas o entendimento, nós não vamos perceber em maior profundidade, em maior amplidão, esse conceito do que é Deus. Então, nós vamos precisar. Eu me lembro muito de umas aulas, quando a gente dava aula na evangelização, na casa espírita. Nós seguimos, às vezes, um livro chamado Pai Nosso, muito interessante. E para cada frase do Pai Nosso, havia uma historinha relacionada a cada trecho da oração dominical. Então, logo no começo, né, Pai Nosso que estás nos céus, havia todo um contexto para explicar um pouco essa primeira afirmação do Pai Nosso, e havia sempre uma historinha relacionada, e eu me lembro muito da história que nós contávamos para as crianças, que dizia assim: quando você acorda de manhã e você mora num sítio, né, que tem muito um quintal grande, um terreno grande, e você percebe pegadas das galinhas que caminharam por ali à noite, nós não vemos mais as galinhas caminhando ali, mas pelas pegadas a gente sabe que elas andaram por ali à noite. Isso são sinais que as galinhas estiveram caminhando no quintal, ciscando provavelmente à noite. Então, mais ou menos essa é a analogia que nós vamos precisar fazer com a existência de Deus. A gente vai se aproximando dentro da nossa possibilidade de compreensão desse conceito, olhando os sinais que a gente pode perceber à nossa volta. Agora, existe uma particularidade muito interessante nesses sinais. Se eu não tenho o desejo ou a intenção de procurar sinais, eu não vou ver nenhum, muito embora eles estejam à nossa volta. Então, para que eu perceba sinais da existência de Deus, eu preciso ter uma atitude interna daquele que procura por esses sinais. É que nem aquele que vai lá para o quintal, olhar o chão na areia e ver as pegadas das galinhas. Eu estou buscando entender esses sinais, perceber os sinais. Então é preciso uma atitude interna de desejo, de buscar, de perceber esses sinais à nossa volta. E os espíritos nos dão alguns indícios desses sinais aqui nessas perguntas no Livro dos Espíritos. Eles falam da natureza, como que a natureza se organizou dessa forma, de uma forma tão harmônica, tão coordenada, tudo estando interligado
os vários reinos, tudo acontecendo dentro de uma ordem, se não houvesse por trás disso toda uma possibilidade daquele que criou tudo isso e criou também as normas e as regras para que as coisas acontecessem dessa forma tão harmoniosa. Então, nós vamos percebendo que esse conceito de existência de Deus e como que eu posso confiar que Deus existe, como que eu posso acreditar que Deus existe. Eu vou precisar estar aberto aos sinais. Eu vou querer estar olhando para a vida, buscando esses sinais. Nós estamos, nesse momento, aqui, todos nós isolados em casa, de quarentena, muito isolados no nosso mundo. Então, também é um desafio bem interessante para cada um de nós, nesse momento, buscar sinais. Sinais da existência de Deus e, principalmente, sinais da presença de Deus na nossa vida. E é muito interessante essa reflexão, porque nós vamos sendo compelidos a buscar perceber sinais muito mais no plano sutil, muito mais no plano invisível do que no concreto. Nós ainda somos muito de concreto, né? De querermos provas concretas e objetivas que garantam, então aqui eu posso caminhar, ir por esse caminho, que ele está certo e ele me traz segurança. Entrar no território da existência de Deus significa abrir mão da necessidade de compreender racionalmente tudo e ir mais para o sentir. Eu vou observando e eu vou permitindo que o meu coração esteja aberto para eu perceber pequenos sinais da presença de Deus na minha vida. Isso é muito interessante e é um bom exercício, porque nesse lugar, para poder perceber essa presença de Deus na nossa vida, eu preciso ir além dos meus 5 sentidos. Se eu quiser só ficar no concreto, eu vou precisar, como os Espíritos nos dizem aqui no Livro dos Espíritos, ir buscando os sinais. E às vezes os sinais não são tão diretos, nem tão concretos. Eles são sutis, muito sutis. Então, em algum lugar, a nossa percepção precisa estar aberta para apanhar, perceber sinais mais sutis. Então, o princípio básico da existência de Deus é entender que tudo o que nos acontece tem uma causa. E essa causa é Deus. Até a dor, até o sofrimento, até a dificuldade que a gente atravessa, a causa primária disso é Deus. Não um Deus no sentido de quando a gente fala de dor e sofrimento, não um Deus que pune, que castiga. Não é esse Deus que está por trás da dor. O Deus que está por trás da dor, dando os seus sinais da sua existência e da sua presença, é o objetivo do crescimento e da transformação e do entendimento mais amplo de quem nós somos. É esse o Deus que está atrás da dor, atrás do sofrimento. E ele dá esse sinal. Eu estou aqui, como se ele pudesse falar, né? Eu estou aqui. Olhe para essa situação difícil, olhe para esse momento difícil com um olhar mais amplo, porque por trás desse momento difícil existe uma grande chance de transformação. Esse é o Deus que está por trás, dando sinais da sua existência e da sua presença nesses momentos de difícil sentir e agir. E a gente pode incluir o momento em que nós estamos vivendo dentro dessa lista de um momento difícil, não só para nós individualmente, mas para a humanidade toda.
Eu gostaria de trazer um pensamento, não é de um espírita, né? É de um espírito indiano, de um guru indiano, para que a gente possa também refletir em cima desse pensamento. Ele diz assim: a mente ociosa não leva a nada. A mente pesquisadora compreende o objeto material. A mente silenciosa alcança a sua própria fonte. Quem trouxe essa reflexão para nós chama-se Babaji, que é um guru indiano. Então vamos pensar um pouco sobre isso, né? A mente ociosa não leva a nada. A mente pesquisadora compreende o objeto material. Então, quando nós estamos querendo entender no nosso mental, no nosso racional, a existência de Deus, nós vamos compreender coisas materiais. Nós vamos compreender as pegadas na areia que dão para mim um sinal de que as galinhas andaram ali. Então, os sinais que eu percebo na natureza me mostram que Deus coordena todas as coisas no universo. Então, eu compreendo isso no meu racional. Mas aí ele vai além. Ele diz para nós que a mente silenciosa alcança a sua própria fonte. O que isso quer dizer? O que isso pode significar? O que é mente silenciosa? A mente silenciosa vai ser aquela que não quer só compreender racionalmente. Ela vai num passo adiante e ela quer sentir. E o sentir foge a qualquer classificação ou a qualquer categorização. Então a gente compreende, mas a gente também busca sentir. E nessa conexão do que eu penso, do que eu compreendo e do que eu sinto, eu vou tendo uma amplidão muito maior de conhecimento e de entendimento. E aí eu acesso a minha própria fonte. Qual é a nossa própria fonte? De onde todos nós viemos? Quem é o Criador de todas as coisas? Deus. Então, quando nós aquietamos essa necessidade muito grande de compreender tudo racionalmente, nós temos um caminho mais fácil para perceber a presença de Deus na nossa vida. Eu gostaria de trazer, a maioria de vocês já deve conhecer, mas só para a gente usar como base para a nossa reflexão, a parábola do filho pródigo. Porque Jesus, nessa parábola, nos fala dessa jornada para a conexão com o Pai, com o Criador de todas as coisas. Está lá em Lucas, no capítulo 16, que diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então, nesse primeiro trecho da parábola, só abrindo aqui um parênteses, né, Jesus usava essas histórias muito concretas para simbolizar coisas sutis do Espírito de Deus que a gente não tem a condição de entender. Então quem é esse que pede ao pai, um jovem filho, que pede ao pai a parte que cabe a ele na herança? Quem é senão
a nossa própria, dentro da nossa trajetória evolutiva, quando nós começamos a nos sentir muito autônomos. Eu entendo tudo, eu sei tudo, então eu tomo a vida para mim, eu peço a minha parte, o que me cabe, e eu vou viver isso, a vida como eu acho que ela deve ser, porque eu já tenho uma compreensão mais madura, mais adulta do que seja a vida. E o pai, a gente percebe que não coloca nenhum impedimento para que o filho vá, ele não argumenta, ele não pondera, ele simplesmente faz o que o filho pede. E o filho então vai para essa terra distante e ele gasta tudo que ele recebeu. Então, se a gente fizer um paralelo com o nosso processo evolutivo, nós, na medida em que vamos evoluindo, e aqui eu faço um outro parêntese, né? O que é evoluir? A gente sai de um ponto de simples e ignorantes como espíritos, inicialmente na nossa jornada evolutiva, para depois nós chegarmos ao final como espíritos puros ou perfeitos. Os espíritos puros e perfeitos, na definição que os espíritos dão também no Livro dos Espíritos, são os espíritos que veem Deus. Então, a nossa trajetória evolutiva é sair da ignorância de quem nós somos, da ignorância de quem nos criou, para chegarmos à compreensão de onde nós viemos e de reverenciar aquele que nos criou. Esse é o caminho. E esse jovem aqui da parábola, ele está no início da sua jornada. Ele mais ou menos sabe quem ele é, mas ele acha que ele pode viver a sua vida longe do Pai, longe da tutela ou do amparo ou da proteção desse Pai, porque ele se sente muito autossuficiente. E aí o que acontece lá nessa terra longínqua? Ele gasta tudo, e aí ele começa a ficar com fome, ele pede então emprego, trabalho a uma pessoa lá daquela terra, e essa pessoa então oferece a ele um trabalho para cuidar dos porcos. Cuidar dos porcos para a cultura judaica naquela época era uma tarefa muito indigna. Só os não-judeus cuidavam de porcos, porque o porco era considerado um animal imundo, contaminado energeticamente. Então ele teve que se rebaixar a uma condição totalmente desconectado da sua origem. Ele começou a fazer uma tarefa que não era digna da sua origem. Então, muitas vezes, nós, no nosso processo evolutivo, para compreendermos Deus, para termos o sentimento de que Deus está presente na minha vida, pode ser que eu precise dizer que eu não preciso dele, para que eu afirme a minha identidade. E depois, com os reveses que as vidas, não só uma, mas várias, vão apresentando para mim, eu vou compreendendo que eu preciso voltar para a casa do Pai, como esse jovem da parábola percebe. É muito interessante o momento que ele chega a essa conclusão. Ele diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos seus servos. Então, esse momento do tornar a si, o que quer dizer o tornar a si? Em algum momento da nossa jornada evolutiva, nós sentimos saudade da fonte.
Nós sentimos saudade da nossa origem, de onde nós viemos. E é nesse momento que a gente se levanta, como o jovem aqui fez na parábola, e volta para casa. Voltar para casa significa voltar para a nossa origem, voltar para o lugar onde nós jamais deveríamos ter saído, que é a nossa origem fundamental e primeira, que é o nosso Criador. Então, eu arriscaria dizer que nós que abraçamos uma doutrina, como a doutrina espírita, em algum lugar na nossa alma, há um desejo de voltarmos para casa. Há um desejo de sermos novamente um com aquele que nos criou. Então, eu arriscaria dizer que, de alguma forma, em alguns aspectos, nós estamos fazendo o caminho de volta para casa, como o filho pródigo fez. E aí ele vai, volta para casa e vai imaginando o que ele vai falar com o pai. Então, não preciso nem mais ser seu filho preferido, querido. Eu posso ser só um servo. Eu quero só servir. E eu vou ficar muito feliz com isso. E aí, mais adiante, Jesus, continuando a sua narrativa na parábola, ele diz assim: e o filho, e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Então o pai, ele não ficou esperando o filho chegar. Quando ele percebeu que o filho estava voltando, o pai se adiantou no caminho e foi encontrar o filho no meio do caminho. Porque ele já sabia, ele sentia que aquele filho estava de volta. E o filho que está de volta é motivo de uma grande celebração, de uma grande festa. Então, são as ordens que o pai dá aqui nessa parábola. E o que Jesus quis dizer com essa celebração? Todo momento evolutivo em que nós estamos passando, que a gente tem um clique, que alguma coisa faz sentido para nós, de que a gente é filho de Deus, que nós somos filhos do Criador. Esse é um momento do cair em si, e esse também é um momento de grande celebração por parte de Deus, ou por parte da consciência suprema da vida. O fato de querermos estarmos voltando para a casa do Pai é motivo de alegria. E deve ser e precisa ser motivo de alegria para cada um de nós também. E aí não importa que papel que nós vamos ter, como o filho mesmo se coloca. Eu posso ser um servo, eu só quero servir, mas eu quero voltar para a sua casa. Então, como nós podemos fazer isso? Estando nesse papel do servir. Eu quero só servir nessa minha volta para casa. Eu quero só ser o mais humilde servidor. Mas eu sei que eu vou estar servindo na casa do meu Pai. E Ele é o meu Pai. Ele me recebeu no meio do caminho, porque Ele estava muito feliz por eu estar de volta. Então, tentar entender a existência de Deus, como eu disse no início, está muito além da nossa compreensão racional. Está dentro desse sentimento de que eu quero voltar para casa. Eu sinto saudade de casa. Eu sinto saudade do meu pai. E da maneira como eu sou tratado na casa dele, foi o que ele sentiu falta, o jovem aqui da parábola. Então, voltar para casa é aquele nosso desejo mais profundo de conexão,
novamente com aquele que nos criou. Isso significa que nós não estamos mais no início do nosso processo evolutivo como espíritos simples e ignorantes, mas não somos mais, ainda não somos os espíritos puros e perfeitos, mas já caminhando por muitas e muitas encarnações, estamos um pouco, vamos dizer assim, desiludidos daquilo que não nos traz conforto para o coração. Então agora a gente vai aprendendo a priorizar o que é mais importante e o que faz bem para a minha alma e para o meu coração. E tudo o que é conexão com o divino dentro de mim faz bem para a minha alma e para o meu coração. Não há como negar esse sentimento. Então, provas da existência de Deus para nós que estamos voltando para casa vão ser sempre, a gente vai poder sempre medir ou perceber pelos bons sentimentos que vão aparecendo no nosso coração. Se uma tarefa na casa espírita me conforta e me faz bem, eu estou voltando para casa. Se uma palavra que eu possa trocar com um companheiro mais necessitado me acolhe a alma também, me dá um sentido do divino em mim e da presença do divino à minha volta. Então, nós vamos fazendo esse pequeno aprendizado diário. E agora que estamos um pouco isolados, também é um momento para a gente tentar silenciar a nossa mente, fazendo escolhas do que a gente escuta, do que a gente ouve, do que a gente lê, dos comentários que nós participamos, né, nas conversas pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, para que a gente fique sempre buscando a melhor parte, o melhor comentário, a melhor imagem, a melhor música, porque isso vai alimentando o divino que existe dentro de nós. E quanto mais a gente alimenta esse divino dentro de nós, mais próximos nós sentimos a presença de Deus à nossa volta. E a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade, essa possibilidade de sentir Deus muito próximo a nós, em pequenas coisas, pequenas alegrias, pequenas satisfações ao longo do dia, daquelas escolhas que nós fazemos e que nos fazem bem. Isso tudo vai criando o ambiente de conexão com o divino que há em nós. Então, lá no final do nosso processo evolutivo, nós vamos ver Deus, ver no sentido de compreender amplamente esse Criador, e nós vamos estar em comunhão com Ele. Como dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Porque Ele tinha alcançado já naquela época uma consciência tão expandida dessa compreensão da existência do Pai, que Ele dizia que Ele e o Pai eram um apenas, comunhão completa e perfeita, harmônica, de pensamento, de entendimento, a ponto dele ser, né, como os espíritos dizem, médium de Deus. Tudo que ele fazia e que ele trazia para a humanidade quando ele esteve entre nós era só uma interpretação que passava por ele da divindade, da fonte a qual ele representava. Todos nós somos representantes dessa fonte. Nós podemos apenas desconhecer esse fato. Mas, como eu disse no início, se eu quiser ver os sinais, se eu tenho vontade de voltar para casa, esse é o caminho, certamente, que vai se abrindo e se abrindo cada vez mais para nós, sempre. Então, fica para nós essa reflexão na noite de hoje a respeito das provas da existência de Deus. Eu preciso sentir Deus. Deus não é para ser entendido, Ele é para ser sentido, percebido
nas mínimas situações que acontecem na nossa vida. Então, a gente roga os bons espíritos que nos abençoem, agradecendo aí a paciência de vocês de estarem aqui ouvindo até agora. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Cristine, muito obrigado.